Para justificar os quilinhos a mais, o meia do Palmeiras, Daniel Carvalho, confessou ter feito uso de anabólicos durante sua passagem pelo CSKA da Rússia. Declaração exclusiva para a Rádio Estadão e ESPN. O repórter Eduardo de Menezes repercutiu o assunto. Eu saí praticamente com 20 anos de idade do Brasil e saí com um biotipo bem magrinho, bem fininho, né? Eu fiquei 6, 7 anos lá fora e é normal, principalmente na Rússia, que eu fiquei 6 anos lá, infelizmente, não tem doping. Então eu posso dizer que na época que eu cheguei no CSKA, o pessoal me achava bem magrinho, bem miudinho, e realmente eles acabaram me dando uns anabolizantes que infelizmente eu não sabia, era o que eu estava tomando, eram umas injeções que eu tomava que em 6 meses eu engordei praticamente 8 quilos. Então isso, se tu reparar, quando eu saí do Brasil, eu saí magrinho, voltei outro jeito, Ronaldinho quando saiu do Brasil voltou outro jeito, Robinho, Pato. Na Europa eles têm uma filosofia, uma maneira de trabalhar, se é dentro da lei ou não, não sei, eu posso dizer pela Rússia. Na Rússia não existe doping, então realmente eu tomei alguns anabolizantes que com certeza acabou fazendo eu crescer, eu desenvolver, e isso fez que eu nunca mais voltasse a ser aquele jogador quando eu saí do Brasil, magrinho, miudinho. Eu sei que eu tomava umas seringas que iam na veia direto, umas seringas enormes, gigantescas, e que eu descobri na época que eu estava no futebol russo que ia direto pro coração também. Foi aonde que aí eu evitei e parei de tomar, mas quando eu comecei a tomar, eu estava na 6ª ou 7ª injeção, e aí foi onde que eu tomei a decisão de parar, porque eu descobria que a veia ia direto pro coração, e eu achava que não precisava. As declarações do meia Daniel Carvalho, a Rádio Estadão e ESPN também repercutiram aqui no Palmeiras. Isso faz quase 10 anos que aconteceu. Todos os exames clínicos dele são absolutamente normais. Ele já está jogando no Brasil há 3 anos, quer dizer, fazendo exames antidoping várias vezes. Não tem nenhum problema clínico. Então, para nós, isso veio como uma informação importante. Doutor, qual é a consequência do uso desse tipo de anabolizante para um jogador de futebol profissional? Bom, isso é extremamente variável, né? Não é só para jogador de futebol profissional, como para qualquer pessoa. São drogas que visam o aumento da massa muscular, né? O nome que ele tem, né? Que se fala genericamente, incorporação de massa no organismo. Existem dezenas de efeitos colaterais, desde alterações na libido, na produção. Em nota fixada no CT, estamos aí no site espn.com.br, nota afixada no CT do Palmeiras, nota do Palmeiras. Não foi obrigado a tomar nada. Ele tomava os substância, ia direto para o coração, parou de tomar. E continua, aspas, não sei se era anabolizante, não tenho conhecimento médico para isso. Se era, trata-se de quase 10 anos atrás e está superado. Se não era, peço desculpas aos russos. Um pouco de experiência faz a gente ter o desconfiômetro ligado logo na hora. Para que quando eu ouvi o Daniel Carvalho falando, logo sentei e fiz um comentário no blog do Estadão e o título era esse: vai segurar o Rojão? E no texto eu coloco lá, ele mexeu em coisa pesada. Será que daqui a pouco já vão aparecer os bombeiros, os desmentidos e os recuos? Batata, bingo, recuou, claro, claro. Essa é uma estrutura difícil de ser rompida, difícil, complicada. Quando vem um jogador que fala isso daí, você imagina, o mundo cai. A história que deve ter por trás disso, de bastidor, é que é sensacional. Essa é a história que está faltando a gente contar. Se alguém for contar amanhã, até espero, nós, algum jornal, sei lá. Essa é a história para contar. Fica imaginando, espera um pouquinho, a gente vai continuar no assunto aqui. Mas isso bateu na Europa, chega no CSKA, CSKA está disputando ligas. Pois você imagina, na Rússia,
Você acha que vai ter essa coisa? É um mundo isso daí. Aqui a gente já fez inúmeras reportagens sobre doping. O Salim, muitos anos atrás, trouxe aqui um médico que falou até que dopava. Vocês lembram o que fizeram? Campanha para tentar, sabe, desmentir. Não, esse fulano é louco, essa reportagem é maluca. Muitas outras que a gente contou. Então é claro que vão aparecer, todo mundo vai dizer que isso é fantasia, mentira. Isso aí é porque o cara toma, o cara está justificando que é gordinho. É engraçado, né? Quer dizer, teve jogador que disse que tinha problema de saúde, de tireoide e tal, todo mundo falou, está vendo? É tireoide mesmo, então está justificado. Agora esse não, está tentando justificar que era o anabolizante, porque está fora de forma. Até está mesmo, está grandão. Então, estou falando, eu sou leigo também, não pretendo dar nenhuma lição, né, sobre o assunto. Mas, poxa, o cara falou. Eu tomei, lá não tem antidoping, nada. O jogador não ouve isso. Isso não é papo que corre entre eles. Ele inventou. Então processa ele, ué. Então processa no Daniel Carvalho. Eu sempre falo esse negócio de processo que nunca vai mesmo, ninguém vai para frente. Aí logo já vem essa coisa, desculpa, não queria ofender ninguém, não sabia direito o que era. É um assunto importante, é sério, é de saúde. Sem contar alguns tontos, né, que acham que se discute clube, não quer nem saber, não importa. Tem gente que acha que está falando, porque ele está jogando no Palmeiras, então estão falando. Isso é uma idiotice pensar uma coisa dessa. Isso é uma coisa importante no futebol, no esporte, que há muito tempo existe essa praga chamada doping anabolizante, ou seja, o nome que tem isso daí. Sabe? Quando alguém tenta pular fora ou sair da linha, logo é enquadrado e vida que segue. Amanhã esse assunto está morto, ninguém estará falando mais nele, estará todo mundo satisfeito, quieto e vamos tocando. Só que o que ele disse é importante, é sério, é sério. Mesmo que ele depois tenha sido obrigado até a desmentir, né, digamos obrigado por razões de consciência a voltar atrás, mas ele falou coisa importante. FIFA, WADA, CBF, Federação, todo mundo deveria investigar bem essa história, ir a fundo nela. Sabe onde ela vai parar? Nesse desmentido. Tão importante que está em todos os sites europeus. A Europa fala sobre essa declaração. A declaração de Daniel Carvalho repercutiu na Rússia, claro. O Bate-Bola, segunda edição, ouviu o jornalista Grigori Telingater, do Sport Express. Telim, eu gostaria de saber se existe antidoping, como funciona o antidoping no campeonato russo e nas competições que o CSKA participa. Sim, existe, mas nós temos muitas perguntas para a Federação do Antidoping. Eu não sei como ele funciona, se ficar esses problemas. E o CSKA já se manifestou a respeito dessas declarações do Daniel Carvalho? Já se defendeu de alguma maneira dessa acusação? Sim, claro. O diretor-geral do CSKA, Roman Babaev, disse que isso é muito estranho e alguma piada, como se, por exemplo, o jogador Ramon fosse roubado por visitantes. Mas o diretor disse que a CSKA vai tentar falar com Daniel Carvalho para perceber tudo isso. Muito bem, então existe antidoping na Rússia. Só para a gente esclarecer, existe essa prática, rola aí mesmo, é? Sim, existe, mas é grande pergunta como tudo isso funciona. O fisiologista Turíbio Leite de Barros, que trabalhou muitos anos no São Paulo e na seleção brasileira, também passou pelo microfone da Rádio Estadão e ESPN para falar sobre a declaração de Daniel Carvalho. Quando o esteroide é usado por um indivíduo que não tem carência do hormônio, ele vai ter, óbvio, os seus efeitos anabólicos, que são esses efeitos que a gente percebe que são muito nítidos, aumentando de maneira absolutamente anormal a massa muscular do indivíduo, de fato promove isso, mas cobra um preço altíssimo para a saúde. Paralelamente a esse efeito anabólico, existem efeitos que são uma verdadeira devastação metabólica no organismo, dentre as quais a questão de ir direto para o coração, como até foi mencionado,
se refere ao fato de que o esteroide anabólico usado nessas dosagens de maneira artificial aumenta de maneira absurda o nível do colesterol ruim no sangue. Isso sempre provoca depósito de gordura nas artérias, perda muitas vezes da própria elasticidade da artéria, entupimento de artérias até coronárias, que promovem muitas vezes até episódios de infarto agudo do miocárdio, entre inúmeros outros efeitos colaterais, problemas hepáticos, né? Problemas até de comportamento. O indivíduo que faz uso de esteroide, ele fica mais agressivo e, evidentemente, se a gente ficar aqui discorrendo, nós vamos ficar um bom tempo falando de tudo que o esteroide pode provocar de efeitos colaterais danosos à saúde do indivíduo. É isso aí. Para mim está claro isso. Falei que para uma das frases mais importantes que eu vi em muito tempo de carreira foi dada aqui, pelo George Foreman, no Bola da Vez, que é antológico. Nós já passamos algumas vezes, reprisamos. Em que ele fala do doping, fala assim, o sujeito tem que botar na cabeça que a carreira, a vida esportiva é esse aqui, ó, um tantinho. 10, 12, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos. Depois tem, antes e depois tem toda a vida para se tocar. Imagina, sujeito... claro, não vamos entrar aqui em 2 minutos em considerações sociológicas, culturais, psicológicas, etc., financeiras e nada. Mas você imagina, o sujeito está para obter resultados no esporte, seja qual for o esporte, né, se submete a algo que, num momento, vai dar pujança para ele, vai dar explosão. E depois o corpo paga, a natureza cobra. É isso que vai acontecer mais adiante. É isso que a rapaziada não percebe. É isso que criminosos que injetam ou passam doping e fazem estudos até para como driblar o controle, também não se dão conta. E não vão pagar por isso também mais adiante. Não, isso não acontece. Que há uma omertá. Sabe o que é omertá? Na linguagem mafiosa, silêncio, ninguém fala nada. Todo mundo, de vez em quando aparece um, é enquadrado. Então, o Turibe falou, é isso daí, o doping, anabolizante, esteroides, o que seja, o nome que tem, essa porcaria, né, cobra depois do indivíduo, não do atleta, da pessoa. Depois de deixar de ser atleta, tem a sua vida pela frente. E muitas vidas são truncadas. Muitos atletas, ou ex-atletas, morreram jovens. Jovens comigo, em torno dos 40, um pouco mais, um pouco menos. Muitos têm câncer dos mais diversos tipos, consequência do doping na juventude. Então, o doping é um assunto sério, tem que ser tocado nessa ferida. Só que muito pouca gente tem coragem de fazer isso. Muito pouca. Então, é uma grande hipocrisia no mundo esportivo em relação ao doping. Uma grande hipocrisia. Depende também, aí de repente é o não sei o que está contaminado, ou não sei das quantas, e está sempre cheio de bombeiro para apagar o doping, dependendo também do grau de quem foi flagrado, né? Se é minhoca, esse paga. O Linha de Passe Mesa Redonda também focalizou o assunto do dia. Vamos ver o que os nossos especialistas falaram sobre a declaração exclusiva de Daniel Carvalho à Rádio Estadão e ESPN de que fez uso de anabolizantes nos tempos de CSKA. O Daniel Carvalho, ele não está com o corpo do Ronaldo, ele não está com o corpo do Ben Johnson. O Ronaldo não tem nada a ver com isso, né? Porque o Ronaldo jogou na Holanda, teoricamente fez uso de substâncias lícitas. O corpo do Daniel está muito parecido com o corpo do Neto, que tinha excesso de peso só. Isso. E a outra pergunta que eu tenho é, bom, se a prática do CSKA é essa, como disse o Daniel Carvalho, o corpo do Wagner Love não está assim, e ele citou o Jô, mas o Jô não está aparentemente gordo, né? O Jô está forte. Ele encorpado. Ele encorpou. Mas ele não tem essa adiposidade na parte pneu. Nas cinturinhas. Está sem pneu. A questão é quanto tempo de uso de anabolizante e o tempo de duração. Sim. Eu tomei uma dose e fiquei para o resto da vida. Sim. Assim, né? Então, são perguntas europeus todos. Está lá. Você pega o ASO, o MAR, tudo. Nossa, vai dar uma confusão. O CSKA tem que se posicionar. Se ficar quieto agora, falar, opa, e aí? Até porque o CSKA vai jogar contra o Real Madrid. Real Madrid. Nas oitavas de final da Champions League. Anabolizado. Calçade também falou da repercussão em outros sites
em sites europeus, a gente dá uma passada rapidamente pelo Marca da Espanha, pelo Record de Portugal, dois importantes jornais, sites europeus. No Marca, um ex-jogador do CSKA, você viu ali, confessa que no clube russo injetavam esteroides. E no Record de Portugal, Daniel Carvalho confessa ter tomado esteroides. O assunto não vai parar com certeza. Primeira parada... Acho que vai. Será? Bom, estamos aqui para acompanhar tudo de perto.